Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, todos os participantes, servidores municipais, todas as autoridades. Agradecer a presença do secretário de Finanças, senhor Estevão, ao Vladiro, Cristiano e toda a equipe técnica presente aqui na nossa audiência pública aqui. Na condição de presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Hortolândia, também gostaria de agradecer a equipe da comissão, formada pelo Edivan Campos de Albuquerque, que é o secretário Ceará, o Edmilson Marcelo Afonso Zaca, como vereador, o Clodomiro Benedito Gonçalves, atualmente era o nosso presidente, está licenciado, hoje é secretário municipal de esportes. Essa é a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que faz um trabalho em parceria com o Poder Executivo. A audiência pública é uma das formas de participação popular e a sua realização se constitui uma prática das mais inovadoras no sistema jurídico administrativo brasileiro. Por outro lado, com a realização da presente audiência pública, estamos bem cumprindo os artigos 44 da Lei Federal de número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatutos das Cidades, combinado com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 1101 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano, sendo que a Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final do ano, também chamado de sessão legislativa para o orçamento. Nesse sentido, a lei orçamentária é um instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, também conhecido como lei de meio. Representa elementos fundamentais na gestão dos recursos públicos, uma vez que ele, administrador, não recebe autorização para executar o orçamento. Assim, o orçamento concede prévia autorização ao ente da federação, que este realize receitas e despesas em determinados períodos. Por meio do orçamento, pode-se verificar a real situação econômica do órgão governamental, avaliando o comportamento de sua arrecadação, suas eventuais operações de créditos e de gastos, com saúde, educação, saneamento, obras públicas e outras ações executadas pelo governo, e ainda conhecer o que ainda pode ser realizado. É de bom alvitre ressaltar que, conforme o artigo 166, inciso 3º da Constituição Federal, as emendas à LOA ou projetos que modifiquem somente podem ser aprovados se atender os seguintes requisitos: compatibilidade com o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Indiquem a fonte de recurso excluídas e relacionadas ao pessoal e serviço da dívida. Sejam relacionadas à correção e erros ou omissões. E as relacionadas com o dispositivo do texto projeto de lei. Convém acrescentar que o projeto da LOA deve ser apreciado pelo Legislativo Municipal e encaminhado ao Executivo até a data de encerramento do segundo período legislativo, não sendo possível aos vereadores entrarem em recesso parlamentar antes do seu cumprimento. Para o exercício de 2017, a proposta orçamentária do município será de R$ 723.360.000, conforme o ofício do Gabinete do Prefeito, número 1124 de 2016, datado de 29 de setembro de 2016. Mediante a isso, vou fazer umas considerações
Infelizmente, eu observo que no nosso orçamento encolheu, mas devido a uma crise financeira, que há uma diferença de 33 milhões e 155 mil reais em relação à previsão ao exercício 2016. Tudo isso em virtude de uma crise que vem se alastrando no nosso país, não é uma situação específica do município de Hortolândia, os trabalhos foram feitos, mas essa crise acabou afetando os municípios. Então, desejo a todos os participantes aqui um excelente trabalho, declaro aberto aos trabalhos, passando a palavra ao senhor Cristiano, que irá conduzir os nossos trabalhos aqui no dia de hoje. Meu muito obrigado a todos. Aí. Pode deixar, não explica. O vereador, bom dia a todos. Eu vou passar para vocês, então, como que ficou a Lei Orçamentária Anual 2017. Antes, vamos falar um pouquinho aqui do planejamento na gestão pública, né? Que é importante porque facilita o diálogo entre o governo e a sociedade, né? Combate a descontinuidade administrativa. Vocês vão ver depois que o PPA ele sempre atravessa, né, de um governo para o outro, né? Então as ações continuam apesar da mudança de gestão. Equaciona o crescente desequilíbrio entre demanda e oferta de serviços públicos, pelo menos ele busca equacionar, né? Facilita e possibilita o controle das ações e a avaliação dos resultados, tanto pela sociedade, quanto, né, pelo Tribunal de Contas, que verifica, né, tudo que a gente faz ali, acompanha o nosso orçamento, as metas, né, fiscaliza. E atende, né, ou busca atender os anseios da sociedade pela melhor aplicação dos recursos e no trato da coisa pública, né, que é algo que a gente está vendo aí, né, cada vez isso crescer mais aí na sociedade, né, o pessoal está cada vez mais preocupado, mais de olho naquilo que os governos estão fazendo, né, com o dinheiro público, né, ainda mais nessa situação toda aí de crise econômica, né, as pessoas ficam de olho para ver realmente está sendo bem aplicado ou não esse recurso. Então, o orçamento dá transparência, né, para a sociedade ver aquilo que está sendo feito, ok? Então, gente, de um lado, olha, a gente tem essa balança aí que eu fiz, só para mostrar, né, que se de um lado você tem ali embaixo uma demanda infinita, né, pela educação, pela saúde, segurança, infraestrutura, cultura, lazer, né? A demanda da sociedade é infinita, né? Só que, por outro lado, você tem recursos financeiros e de recursos humanos e de estrutura finitos, né? E o planejamento, né, que vai estar refletido ali no orçamento, ele tem que tentar equilibrar essas duas coisas aí, né? Aproveitar o máximo possível, o melhor possível os recursos que a gente tem para atender essas demandas aí que praticamente não acabam, ok? E o planejamento, gente, só para dar falar um pouquinho aqui, ele começa lá atrás, né? Às vezes até antes do governo, né, assumir, às vezes até na campanha, né, já tem lá algumas ideias, algumas propostas, né? E depois isso acaba, né, sendo colocado ali, né, no planejamento estratégico do governo, né, que é feito lá no comecinho, né, aquilo que é possível realmente fazer, aquilo que a gente quer fazer, mas, né, olhando dentro dos recursos que você tem, e aí você tem que adequar aquelas propostas que foram feitas, né, na campanha, tá? Mas é definido lá dentro do plano estratégico. Que áreas que eu vou priorizar mais dentro do orçamento, né? Eu vou priorizar mais áreas de infraestrutura ou eu quero priorizar mais as áreas sociais, né? Educação, saúde, né? Eu tenho um orçamento só, não dá para fazer tudo. Então você tem que definir isso lá no planejamento estratégico, ok?
antes de começar, né, fazer o resto, antes de fazer o orçamento propriamente. E aí você tem o planejamento administrativo, a estrutura da prefeitura, né, quantas secretarias, né, você vai ter uma secretaria de cultura, de esporte separado, você vai juntar tudo, né? Você tem que definir essa estrutura administrativa lá atrás, quem vai fazer o quê, né? De recursos humanos, a capacitação, modernização, tudo isso. E o planejamento, desenvolvimento e ocupação do espaço urbano e rural, que né, a gente está falando aqui do plano diretor. Né, então, assim, o planejamento estratégico, o planejamento administrativo, o planejamento, né, do espaço urbano, vai ter que refletir, vai ter que estar refletido no planejamento orçamentário, no PPA, na LDO e na LOA. Até porque praticamente tudo que você faz, quase tudo que você faz, precisa de recurso, né? Então tem que estar refletido lá primeiro no PPA, na LDO e na LOA, que é onde vai ter a execução orçamentária mesmo, ok? Então, tudo que tem, né, tudo que o administrador público deseja realizar, ele deverá constar nessas 3 leis aqui. Primeiro, o PPA, que foi feito lá atrás, né, e planeja 4 anos de governo. Depois, na LDO, que vai estabelecer as metas para o orçamento do ano. Tá? Ela foi feita lá no começo do ano, né, em abril. E depois a LOA, que é o orçamento propriamente dito, né, que vai ter lá todo o detalhamento da receita, da despesa, né, para onde que está indo o recurso. Ok? E ele foi entregue aí na Câmara, né, até o dia 30 de setembro, né? E está sendo aqui apreciado, né, na Câmara para ser aprovado aí até o final do ano, para ser executado a partir de janeiro, ok? Eu sei que vocês já estão cansados de ver essa telinha, né? Eu já mostrei várias vezes, mas é interessante para mostrar assim que o orçamento público, né, não é muito diferente, pelo menos assim, o orçamento da prefeitura, ok? Não estou falando do orçamento da União, que é diferente, né? Mas o orçamento da prefeitura é quase igual ao orçamento de uma casa, né? Ele tem lá uma receita definida para o ano e você tem que encaixar a despesa dentro daquilo, né? Você tem que gastar exatamente o que você arrecada, tá? E aí você tem as despesas correntes, né? Que nem você tem lá na sua casa. O que é prioridade? É a alimentação, é o gasto com a habitação, né? Com a educação, com a saúde. E depois você vai ver se sobra alguma coisa para você fazer um investimento. Para comprar um eletrodoméstico, para trocar de carro, para fazer uma viagem, para comprar um brinquedo, né? E é o que sobra lá, é a mesma coisa na prefeitura. Primeiro a gente tem que dar conta das despesas correntes, né? Da manutenção da cidade, da coleta de lixo, né? Dos médicos, dos professores, né? Tudo isso. E depois a gente vê se sobra alguma coisa dentro do orçamento para fazer uma obra que é necessária, né? Para construir uma nova escola, um novo posto de saúde. E essa é a parte do investimento. E lembrando que o investimento que você faz hoje vai gerar um custeio lá na frente. Principalmente se for uma escola, se for uma unidade de saúde, né? Porque você vai ter que contratar mais professores, mais médicos, né? Diferente, às vezes, quando uma obra de infraestrutura não gera tanto custeio assim imediato, mas mesmo quando você faz uma avenida, né, você vai ter que dar uma manutenção naquela avenida depois, né? Você vai ter que tapar os buracos, vai ter que pintar, né? Então, todo investimento gera, né, um parque que você fez. Ah, eu fiz o parque e eu largo lá? Não. Você não vai ter que limpar o parque, não vai ter que botar segurança no parque, né? Vai ter que dar manutenção, pintar, cortar a árvore, né? Limpar a lagoa. Então, assim, todo investimento, né, gera lá na frente um custeio para a prefeitura, ok? O orçamento federal é um pouquinho diferente, tá, gente? Por isso eu falei, essa história de orçamento federal, o governo federal tem a possibilidade de se endividar, né? Por isso que tem lá um negócio que é a dívida pública, né? Ele pode se endividar em momentos de crise, né? E pode reduzir essa dívida em momentos de crescimento econômico. Isso é o correto, né? Então, todos os países do mundo têm dívida. Então, quando vocês veem lá na televisão
aparecer lá falando assim, que o governo tem que gastar o que ele arrecada, isso aí não é bem assim quando se trata de governo federal, né? Que o governo deveria estar lá, né, uma união para estimular a economia em momentos de crise. E não para cortar mais ainda os gastos, principalmente os investimentos, e aprofundar mais ainda a crise, ok? Isso então, você pode pegar lá, todos os países do mundo têm dívida pública, tá bom? Alguns dos países mais endividados do mundo são os Estados Unidos, Japão, né, os países da Europa, ok? Tá? Então, não acreditem muito quando vocês veem esse tipo de coisa na televisão. Mas aqui, para nós, é diferente. Eu não posso fazer dívida pública, eu não posso emitir um título, né? A prefeitura não pode. Antigamente até podia, hoje não pode mais. Desde a lei de responsabilidade fiscal, não pode mais. Então, não posso emitir um título de dívida pública, né, para aumentar a minha arrecadação, ok? Nós temos que viver com a receita que a gente tem e colocar, né, a despesa dentro dessa receita, certo? Então, tá lá, ó, as diretrizes estratégicas do governo, que são a base, né, que foram definidas lá atrás. Depois você vai planejar isso dentro do PPA, né, para os 4 anos. A LDO vai orientar, né, vai priorizar, vai estabelecer as metas para o ano. E a LOA vai executar aquilo que você definiu, ok? Vai executar as políticas públicas, né? Então, aqui para o pessoal ver, nós temos o PPA, que foi feito lá em 2013. Então, ele foi feito no primeiro ano desse governo, e ele vale, né, para os anos 2014 até 2017, portanto, ele vai até o primeiro ano do próximo governo, da próxima gestão. Tá? E aí, ó, a cada ano você faz uma LDO, uma lei de diretrizes, e a cada ano você vai ter uma LOA derivada dessa lei de diretrizes orçamentárias. Ok? E a gente está ali, né, fazendo a LOA 2017, que é a última, né? É o último quadradinho ali desse PPA, tá bom? Ano que vem vai ter que fazer um novo PPA, né, que vai ser válido de 2018 até 21, né? 18, 21, ok? Só para o pessoal entender, e até para os vereadores, né, que estão ali com... Né, a LOA não é só uma lei escrita, ela tem vários anexos, vários quadros, né, detalhando a receita e a despesa. Né, e isso aqui é importante para os vereadores também, até para eles verem, né, a diferença que existe entre o PPA, a LDO e a LOA. Né. Quando a gente manda o PPA e a LDO, a dotação orçamentária, que é onde vai... tá detalhado a despesa, ela vai até o nível ali de programática, né? Ele vai dizer, a institucional vai dizer onde que está ocorrendo aquela despesa, a funcional vai dizer que tipo de despesa que é uma despesa da educação, da saúde, né? de urbanismo, né? E a programática vai dizer a ação especificamente, o programa e a ação, que nem naquele caso ali, a ação de cima, construção de unidades escolares, a de baixo é a alimentação escolar. Tá? A PPA-LDO vai até esse ponto aí. Não detalha nem a receita e nem a despesa. Tá? Na LOA, isso vai detalhado, ali ó, na classificação econômica, né, que vai dizer a categoria econômica, a natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. Então, vai dizer, pode ver, em cima, uma despesa de capital, é um investimento. Embaixo, é uma despesa corrente. Né? Então, aquilo que eu falei lá atrás, naquele quadrinho da família lá. Né? O investimento é uma coisa, né, que a gente vê se dá para fazer, depois de garantir a parte de baixo aqui, que é a despesa corrente. Tá? Nesse caso, a alimentação escolar. Não adianta eu construir uma escola, colocar dinheiro para fazer uma escola, se eu não tenho dinheiro para cobrir a alimentação escolar. O que é prioridade? Deixar a criança passando fome, né, para fazer uma escola? Ou primeiro eu garanto a alimentação escolar, depois eu vejo se dá para fazer uma escola? Ok? E ali está dizendo que a fonte lá de cima, ó, é tesouro. Né? Então, é um recurso do Tesouro. Algumas receitas da Prefeitura são... Algumas não, a maioria são classificadas como receita do Tesouro. Tá? São receitas do próprio município, vamos dizer.
e outras vêm de convênio, nesse caso federal. Tá? Poderia ser estadual, poderia ser uma operação de crédito, alguma coisa assim. Tá? Então tem várias fontes de recurso também. Para o pessoal, antes da gente entrar nos números, né, que é o que o pessoal gosta de ver, mas não adianta eu falar dos números se eu não apresentar essa parte aqui para vocês. Tá? Como que foi feita a LOA? E aí que vocês vão ver, talvez, o diferencial aqui de Hortolândia, que, né, mesmo nessa situação de crise aí, tem o orçamento em ordem, está pagando em dia os fornecedores, os funcionários, né? Uma situação bem diferente da maioria das cidades aí do país, dos estados aí que vocês estão vendo que estão quebrados. Mas a crise também afetou Hortolândia. Vocês vão ver depois lá, tá? Então a crise foi para todo mundo, foi para Hortolândia também. Mas, como a gente monta o orçamento desse jeito, então a gente conseguiu, né, equilibrar aí, deixar o orçamento equilibrado, não quebrar a prefeitura, tá? Então, primeiro a gente faz a previsão da receita, com base na arrecadação dos anos anteriores, na arrecadação desse ano, né? Eu tenho que entregar ela até setembro, né? Então a gente olha a arrecadação ali até agosto, até setembro também, se, né, entrar alguma, né, se a gente conseguir ver alguma coisa. A gente corrige essas receitas pela previsão da inflação, pela variação do PIB que está previsto, que não é muito alto, né, para o ano que vem, pelo índice de participação do município, tá, o histórico de arrecadação. Então, assim, não é uma receita que você chuta, fala assim, vou botar lá 10%. 10%. Né? Não. Primeiro a gente calcula a receita. Aliás, tem município que faz o contrário, eles calculam a despesa, depois vai lá e puxa a receita para dar conta daquela despesa. E aí ele está colocando uma receita que não existe. Né? Não vai acontecer. E aí você quebra a prefeitura, você vai autorizar um gasto que você não vai ter dinheiro para pagar. Entendeu? É assim. E isso é o que acontece por aí. Aí a gente calcula a receita tributária, a receita de contribuições, receita patrimonial, as transferências correntes, né? Tem coisa aí que vem do governo federal, do governo estadual, outras receitas correntes, e a receita de capital, que é aquela que vem para obras, né? Ou equipamentos, né? Que podem ser operações de crédito, empréstimo, né? Ou convênios com o governo federal ou estadual. Tá? Então, primeiro calcula a receita. Depois a gente vai calcular a despesa. Né? Com base nos gastos desse ano, nos reajustes previstos, ampliação da máquina pública. Tipo, se vai inaugurar uma escola, eu tenho que deixar dinheiro para colocar, né, mais professores e assim por diante. Convênios específicos de cada área. Primeira coisa que a gente tem que garantir, folha de pagamento, tá? Até o limite de 51,30 da receita corrente líquida. Então, assim, né, a gente pode até querer colocar mais, dar reajustes maiores e tudo mais, mas eu tenho um limite ali que eu tenho que obedecer. E o orçamento do ano que vem, é bom que se diga, ele está no limite de gasto com folha de pagamento. Tá? O que, em relação à receita que a gente previu, o que ficou de gasto com o pessoal está exatamente 51,30. Tá bom? Então, assim, está no limite. Tem que prever a dívida do município, né? Tem várias dívidas aí de longo prazo. Algumas, aliás, a maioria delas nem são dessa gestão, vieram lá de trás. Então, você tem que prever o pagamento dessas dívidas. Até porque se eu não pagar, não vou pôr lá. Tá bom, o governo federal vai lá e sequestra o dinheiro, simples. Então, você tem que pagar, tá bom? Repasse para a Câmara, 6% de um grupo lá de impostos, em relação à arrecadação do ano passado. Né? Então, tem que garantir esse pagamento aí para, né, o repasse do dinheiro da Câmara. Os contratos que estão em andamento. Antes de eu pensar numa coisa nova, eu tenho que garantir o que está em andamento. Né? Obras que estão em andamento. Né? Então, eu tenho que deixar, antes de fazer eu
eu quero fazer uma coisa nova, mas eu tenho obras em andamento que eu tenho que garantir primeiro, ok? Outros custeios, olha quanta coisa aí que tem, olha. Né? Luz, água, telefone, PASEP, cesta básica, combustíveis, materiais diversos, subvenções, consórcio, limpeza pública, alocação de máquina, medicamentos, né? Análises laboratoriais, conservação de vias, capacitação, olha quanta coisa aí de custeio. Tá? Se depois de tudo isso houver folga no orçamento, aí sim poderemos pensar em incluir novas despesas. Tá bom? Então é assim que é feito o orçamento aqui em Hortolândia. Se não tiver folga, e geralmente nos últimos anos não está tendo folga, né, nós não estamos conseguindo colocar coisas novas no orçamento, a não ser quando tira alguma coisa, né, deixa de fazer uma despesa para colocar uma coisa nova, tá bom? Então é basicamente por isso, né, essa forma de montar o orçamento, que o nosso orçamento está em ordem, né, comparado aí com a maioria das cidades, tá bom? A gente não inventa receita. Vou dar um exemplinho para vocês. Quando eu montei a previsão de receita, a gente não sabia ainda o índice do ICMS, né? Então eu encaminhei para cá uma previsão de receita que estava dando 730 milhões, redondinho, né? Porque eu tinha previsto um valor lá de ICMS de 223 milhões e 500, tá? A gente sim corrigiu o valor que a gente ia arrecadar esse ano pela inflação para o ano que vem. Então estava dando 223 milhões de ICMS. E o total da receita 730. Quando virou de agosto para setembro, saiu o índice provisório do ICMS para o município de Hortolândia. Nosso índice caiu 7,5%. Tá? Então, a gente refez os cálculos e achou melhor derrubar a previsão de receita, né? Então, eu reduzi a previsão de receita do ICMS de 223 para 215. E aí a receita caiu de 730 para 723 e pouco lá. Tá? A gente podia ter fingido, não, vamos acreditar que vai acontecer algum milagre, né? Vamos deixar assim mesmo. Né? Eu teria 7 milhões a mais lá no orçamento para gastar. A gente simplesmente cortou 7 milhões do orçamento. Não foi fácil, né? Mas teve que adaptar o orçamento. Então é assim que a gente faz. Tá bom? E aqui, ó, só para o pessoal ter uma ideia, o que está acontecendo com a receita da prefeitura, né? E depois eu vou mostrar a despesa. Né, desde lá de 2004, isso aqui são valores corrigidos pela inflação, ou seja, eu posso comparar com o que estava acontecendo lá em 2004, são valores corrigidos. Tá? E aí vocês podem ver que em 2013 foi o pico da arrecadação, e de lá para cá está caindo. Caindo assim, em termos reais está caindo, porque isso aqui é valor corrigido, é valor real. Né? Então nós estamos tendo uma queda de arrecadação, em termos reais. Em termos nominais, continua subindo, tá? Mas o poder de compra, vamos dizer, da prefeitura está caindo desde 2013, por conta dessa crise aí, tá? Ok? E a despesa, né, ela veio aumentando desde lá de trás, também aí valores corrigidos, né? E por conta dessa crise, olha o que aconteceu. A gente conseguiu, né? De 2013 para 2014, o gasto com o pessoal subiu, mas depois a gente segurou. Né? Então, ele ficou equilibrado, mesmo com os reajustes que a gente teve, e não foram poucos, né? A gente conseguiu segurar a folha de pagamento, derrubou a linha laranja ali, que é outras despesas correntes. Né? Então, assim, segurou muito forte o custeio da prefeitura, o investimento despencou, mas também aqui porque vários convênios que acabaram, né? E com essa crise toda também o governo federal foi cortando os convênios, né? Mas o investimento despenca, o investimento com recurso próprio também despencou, e a dívida deu uma subidinha, né? O gasto com dívida. Mas teve que fazer esse ajuste aqui. Nós já fizemos o ajuste, nós estamos fazendo, né? Por isso que está em ordem. Tem gente que ainda vai fazer o ajuste,
né? E por isso que estão tudo aí, estão quebrados por aí. Tá ok? Aí vamos ao que interessa, né? Vamos ver como é que ficou aqui a receita 2017. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vocês têm alguma dúvida da primeira parte aqui que eu passei? Alguma pergunta? Tudo ok? Então vamos lá. Evolução das receitas de 2016 para 2017, para vocês verem aí como que a gente calculou. Antes de entrar nos números, olha, o que a gente usou ali, os parâmetros utilizados nessas projeções de arrecadação. A gente considerou a inflação desse ano, que vai corrigir, por exemplo, o IPTU do ano que vem. Tá? Isso é uma projeção. Tá? Foi feita na época do orçamento. A gente acredita que vai dar uma inflação de 7,2% esse ano, uma inflação de 5,1% o ano que vem. Um crescimento do PIB estimado na época era de 1,2%. Tá? Só que esse crescimento aqui, a cada semana, o pessoal está derrubando essa previsão. Já tem gente falando que o ano que vem o país não vai crescer. Tá? Então, a gente vai ter que acompanhar, né? Para ver como é que isso vai impactar na arrecadação mesmo, né? E o índice do ICMS lá, 0,64. Tá? Que caiu, né? E lá em cima, ó, a receita total, em relação ao que está projetado, não é o orçamento desse ano. Isso aqui é o que está projetado a arrecadar esse ano. Então, o Mercadão falou que estava caindo, na verdade, sim. Está caindo se você comparar com o orçamento total desse ano. Tá? Mas o orçamento total desse ano, ele tem muita receita de capital lá, aquelas receitas que vêm para obras, empréstimos, que não vão acontecer. Né? Então, o que vai arrecadar mesmo é isso aqui, ó, em torno de 670, pode até ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Então está tendo um crescimento lá de 8%. Né? As transferências correntes, que é aquilo que vem lá do governo federal, estadual, o ICMS, PVA, essas coisas, né? O FPM, crescendo só 3%, nem isso. Né? Receita tributária está crescendo 5,8%. Tá? E a receita de capital, ó, que vai arrecadar esse ano, que estava previsto mais de 100 milhões, só deve arrecadar uns 25 milhões. Tá? E para o ano que vem está previsto 57. Tá bom? Então dá o total lá de 723. Pelos grupos de receita, dá para ter uma ideia, né, o que compõe aí essa receita da prefeitura. A maior parte é transferências correntes, que é onde está o ICMS, o FPM, o Fundeb, o SUS, o IPVA. Tá? A receita tributária, que é alta, né, o ISS, principalmente, é alto aqui em Hortolândia, né, mas é o IPTU também, o ITBI, imposto de renda. Tá bom? Você tem o Instituto de Previdência, né, o amarelo ali. Você tem a parte de receitas de capital. Tá? Então, é isso, sim, essa é a receita da prefeitura. Os grupos, né? Por fonte de recurso, você tem o quê? A maior parte é recurso do Tesouro. Tá? Depois você tem ali o estadual, que é alto, mas não é porque o Estado é bonzinho, não. Tá? É porque o Fundeb é considerado estadual, tá? Não é uma lei federal, né? Então não tem nada a ver com o Estado. Na verdade, é porque o Estado que acaba gerenciando tudo. Então, ele considera como fonte estadual, tá? O federal, né? Tem 71 milhões. Por que está aí dentro, por exemplo? O SUS é federal, né? Você tem convênios lá de merenda, né? Da educação. Você tem repasses do Fundo de Assistência Social, que são federais. Você tem convênios, alguns convênios para obras, que são federais. Então, está tudo aí dentro. Operação de crédito, que está previsto alguma coisa lá na parte de obras, de operação de crédito, depois eu mostro. E a administração indireta, que é o Instituto de Previdência. E fundos, que é um valor irrisório, tá bom? Então, é isso. A maior parte é tesouro. Mas nem tudo aí, ó, vocês vão ver, o tesouro... ele é uma pequena parte aí do total do orçamento, né? Nem todo o tesouro é da prefeitura, né? Porque tem uma parte que vai para a Câmara.
Então, você tem a receita total, 723 milhões. Se você tirar a parte da Câmara e do Instituto de Previdência, o orçamento da Prefeitura mesmo é 642. Tá? Quando você tira a receita de capital, que é um recurso completamente vinculado para determinadas obras, né? Então, assim, você só gasta se o recurso for liberado, né? Senão você não pode gastar. Você tira essa parte, o orçamento da Prefeitura cai para 584, então não chega a 600 milhões. E se você considerar só o que é tesouro da Prefeitura, que vamos dizer, seria o recurso mais livre, então assim, a gente tirou o SUS, tirou o Fundeb, que são, né, vinculados à saúde, vinculados à educação. O que é mais livre ali para gastar, 437. Mas nem isso é totalmente livre, né? Porque já está comprometido com a folha, com os contratos, com o custeio, tá bom? Mas isso é para dar uma ideia, falar, olha, o orçamento pode ser 723, mas não é tão fácil assim, né? Nem tudo ali você pode sair gastando à vontade, tá? Aqui, para o pessoal ter uma ideia das principais receitas, já o valor líquido, quer dizer, algumas receitas sofrem dedução do Fundeb. Então, assim, o ICMS, por exemplo, 20% vai para o Fundeb. Então, a gente não vê nem... Ele volta depois pelo Fundeb, tá? Então, essa aqui é a arrecadação líquida. 172 de Fundeb. Olha o ISS como é alto. 114.800. Né? O FPM, 53 milhões. O IPTU, 33. O imposto de renda, que é descontado dos funcionários, né? Principalmente é isso. 21, o IPVA 19, dívida ativa 13 e o ITBI 7.200. Então, é uma previsão de receita bem assim conservadora que a gente fez, tendo em vista toda essa situação aí do país, ok? E vocês podem ver, o ISS é muito alto, principalmente por conta da IBM aqui no município de Hortolândia, tá? Então, a gente depende muito deles. Né? Tem que torcer muito aí, mas para nunca eles saírem daqui. Né? Que senão vai acontecer, se a gente não estiver preparado, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? O ISS, sim, está diminuindo a dependência da IBM ao longo desses anos, mas ainda é muito dependente. Eu não sei se o Estevão tem ideia, mas eu acredito que chegue a 80%, ou 70% do total. Então, você imagina se a IBM chega aqui, o pessoal decide lá nos Estados Unidos, né, tirar a gente aqui, né, a fábrica, a unidade deles daqui e passar para outro lugar. O que não acontece? É mais ou menos o que aconteceu no Rio de Janeiro com o negócio dos royalties. Por isso que eles estão numa crise brava lá, né? Fora toda o que aconteceu lá da roubalheira, mas assim, o que aconteceu lá? Né? Eles gastaram recurso por conta dos royalties do petróleo, quando o petróleo estava lá em cima, antes de 2014, né? O petróleo estava lá $100 por aí. De 2014 para 2015, o petróleo desabou para $30. E os royalties do petróleo despencaram lá no Rio de Janeiro. E eles tinham criado muitas despesas, principalmente com o pessoal, né? Com base nesses royalties. E quando os royalties acabaram, reduziram drasticamente, a despesa continua, né? Contratou funcionário, deu aumento, não sei o que lá, né? Então, assim, eles criaram uma despesa baseada numa receita muito variável, né? Claro que aqui não tem essa variação, mas essa dependência da IBM é uma coisa perigosa, tá? E a gente tem que buscar diversificar a nossa arrecadação de ISS para não ser tão dependente deles assim. Ou ampliar outras fontes, ok? Senão pode acontecer isso. Então tá, na parte da despesa, então a Prefeitura 642 milhões, o Instituto de Previdência 54, quase 55, e a Câmara 26.301, ok? Então esse é o bolo aí da despesa por órgão, tá? Por categoria econômica, para o pessoal ter uma ideia, pessoal em cargos, né? Pessoal em cargos, 278 milhões, tá?
esse é só o pessoal mesmo, tá? Terceirização acho que não está aí não. Despesa corrente, 251. Olha a dívida pública e os precatórios e o PASEP, quase 40 milhões. Isso é 40 milhões do recurso do Tesouro. Ali não tem convênio para pagar a dívida, é tesouro, tesouro. A arrecadação do IPTU, por exemplo, prevista para o ano que vem, acho que é 33 milhões, uma coisa assim. Você vê, não paga nem o que a gente tem aí de dívida, precatório, tá? Pra vocês verem o tamanho dessa conta aí. E o investimento, 72 milhões. Só que uma parte desses 72, aliás, a maior parte desses 72 é recurso de convênio, tá? Ou operação de crédito. Então não é recurso próprio, então não depende da gente, depende do repasse, depende da liberação do empréstimo para acontecer, tá? E é uma reserva de contingência que na verdade está ali só para falar que tem, né? Porque 50 mil de reserva de contingência não serve para nada. Essa é a verdade. O certo aí era deixar uns 3 milhões. Só que nosso orçamento não tem como deixar, né, 3 milhões parado lá em qualquer lugar. Tá bom? Na reserva de contingência, não dá. E a despesa por secretaria, né? Isso é em relação ao total do orçamento, tá? Não é, depois eu vou mostrar aquele percentual que tem que gastar na saúde e educação. Isso é o total em relação ao total do orçamento. Educação 26, saúde 24, obras 8. Obras é alto porque tem aqueles convênios que estão aí dentro, né? Serviços urbanos, onde está a limpeza urbana. Ortoprev, finanças, porque a dívida está em finanças, né? Não é porque finanças tem um orçamento alto, é porque a dívida está ali. Câmara, e aí vai, tá? Tá bom? Então, vocês podem ver que educação e saúde já pegam metade do bolo, tá? Metade do bolo aí do orçamento, educação e saúde. A aplicação no ensino e na saúde. Como é que faz esse cálculo? Você pega lá um grupo de impostos e transferências, dá um total lá de quase 500 milhões. E aí você pega a despesa. A despesa, né, não é a despesa total, tá? Isso aqui é a despesa, tem um cálculo, da educação tem um cálculo lá diferente e tal. Mas é isso aí, ó, dá 25%. Tá? O orçamento da educação é bem maior que isso. Tá? E o da saúde, olha lá, isso é 144 milhões de recurso próprio na saúde. Recurso próprio. Tem mais 30 e poucos lá que é do SUS. Tá? Então isso é recurso próprio. Quase 30% desse grupo de impostos. Vocês sabem qual que é o mínimo obrigatório? É 15. O mínimo obrigatório para se gastar na saúde é 15. A gente está gastando o dobro. Tá? Poderia gastar mais se eu eliminasse algumas secretarias, por exemplo. Né? Vamos gastar mais? Vamos. Só que você teria que acabar com algumas secretarias. Porque você tem algumas coisas lá na saúde, tem alguns contratos lá que em um mês é o orçamento de uma secretaria de cultura do ano. Ou do esporte. Para vocês verem o tamanho que é. Tá? Assim, a gente já está gastando assim, o máximo que a gente consegue. Tem que otimizar esse gasto, né? Tem que melhorar o gasto, tem que continuar melhorando a gestão, tudo isso. Ok? E sobra lá para o resto menos da metade. 46%. Tá bom? Então, para vocês verem como que é difícil montar o orçamento. Né? Atender todas as outras áreas, sendo que essas duas áreas aí consomem, né, a educação porque você é obrigado a gastar 25. E a saúde porque não tem jeito. Se eu falar que eu vou gastar 15 na saúde, fecha o hospital. Né? Não tem condição. Né? E aí aqui, para o pessoal ter uma ideia das principais ações. De manutenção da unidade, total de 56 milhões. Limpeza pública, 38. A gestão do serviço de saúde, que é a terceirização, 36 milhões. Alimentação escolar, quase 25 milhões, né? Então é muito dinheiro, né? Mas, né, tem que gastar. Pelo menos aqui a alimentação escolar é de qualidade, né? O pessoal não tem reclamado tanto. Apoio ao servidor, que é parte de plano de saúde, cesta básica, vale transporte.
Bolsa Creche, que é um programa da educação, energia, água, telefone, ó, 10 milhões no total, análises, quase 10, análises laboratoriais, locação de máquinas, 8, ampliação da iluminação pública, ó, e reforma, né, manutenção, medicamento, transporte, a iluminação pública que a gente paga, os imóveis alugados, SAMU, subsídio ao transporte, combustível. Subsídio ao transporte é um exemplo. Foi feito lá atrás, né, na campanha, ó, queremos fazer isso, tal. Depois a gente teve que dar um jeito em colocar isso no orçamento. E ele está lá, se esse programa continua, ele consome aí 3 milhões e 600 por ano do orçamento. Tá? São as principais ações, né, as maiores aí, né? Ok? Então, essa foi a parte da despesa. Na parte dos investimentos, né, principais investimentos e ações. Tá? Então, isso aqui não é só obra. Tá? Tem ações importantes aqui dentro. Né? Ações aí específicas de cada secretaria que a gente acha importante destacar. Né? Então, você tem lá, ó, no governo, a continuidade aí dessa rede ótica, né, de infraestrutura, cidade digital, data center, que tem uma parte que é convênio e tem uma parte que é contrapartida. Você tem na inclusão social lá, ó, vários programas. Eu não vou ficar falando o valor exato de cada um, mas, né, você tem lá o Qualifica Cidadão, que é recurso próprio. Você tem o FMAS, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, que recebe recurso de tesouro, né, recurso próprio, tesouro, e recebe recurso externo, segurança alimentar, apoios a iniciativas profissionalizantes, trabalhador, né, 5 milhões e meio de recurso próprio, né, tudo ali. Você tem construção na educação dessa creche do Novo Ângulo, que é uma continuidade, né, a Bolsa Creche, alimentação escolar, né, e aí você vê a alimentação escolar, 5 milhões é recurso próprio, e 20 milhões quase é recurso externo. E esses 5 milhões de recurso próprio não entram dentro daqueles 25%. Tá? Não entram, tá bom? Cultura. Você tem essas ações, Música para Todos, que é a banda lá, né, a orquestrinha. Cultura Viva, Cultura e Cidadania, eventos culturais, todas essas festas que são feitas na cidade, aí tem custo, né? Isso não é de graça. Teatro, compra de equipamentos, tá bom? O esporte tem um monte ali de obras que estão em andamento e que devem terminar o ano que vem, tá? E a gente teve que deixar ali, olha só, né? 2 milhões e 800. Uma parte é do Esporte para Todos, né? Que é um programa que tem lá, e dos eventos esportivos também, ok? Meio ambiente também tem várias ações, né? 300 mil de recurso próprio, 325 de recurso externo. A habitação, que tem lá a continuidade das obras do Jardim Boa Esperança, né? E projetos técnicos sociais do Nova Estrela, o auxílio moradia, que continua, regularização de áreas, né? Então, assim, ó, 1,5 milhão de recurso próprio. Obras. Você tem ampliação e reforma da iluminação pública, 7 milhões e 600, que é do Tesouro, mas é aquele recurso da CIP, que vocês pagam na conta de luz. A CIP eu só posso usar com iluminação pública, né? Não posso usar esse dinheiro da CIP para pagar folha de pagamento, por exemplo. Então, ele vai uma parte para ampliação e manutenção da iluminação pública, outra parte está ali nos serviços urbanos, que é a parte das contas mesmo que a gente paga, né? Da iluminação pública. Então, você tem 700 mil lá para recurso, para rotatória do Parque Hortolândia e ASP, e tem um recurso externo. A contrapartida do Protransporte, que continua, essas várias obras que estão acontecendo no município, tá? Então, tem uma contrapartida lá de 3 milhões para o ano que vem, uma desapropriação do lado do Parque Linear, e o Santa Fé, que é a continuidade também das obras, tem uma parte de recurso externo e uma parte de recurso próprio. E aquele 36 milhões e meio lá é uma operação de crédito que está sendo tentada, está sendo buscada, né?
mas ainda não está definido, não está liberado. Então, esse recurso a gente só vai gastar se ele for liberado. Senão ele vai ficar parado lá no orçamento sem acontecer nada, tá bom? Serviços urbanos, 38 milhões de limpeza urbana. Vocês viram quanto eu falei que é arrecada de IPTU? 33 milhões. Então, você vê, o que arrecada de IPTU não paga nem a limpeza urbana. Tá? Para vocês verem como é caro a limpeza urbana. Né? Locação de máquinas, 8 milhões. Viu, Marcos? Recuperação de vias, 1 milhão. Obras de infraestrutura, 1 milhão. Serviço de iluminação pública, que também é o dinheiro lá da CIP. Né? E planejamento urbano, gerenciamento de trânsito, né? Que cuida. Então, toda a parte semafórica, pintura, tá? Gerenciamento de trânsito. E o subsídio ao transporte, 3.600. Tá? Outras áreas aqui, segurança. O sistema de vídeo monitoramento, que é a manutenção, né, desse sistema. Tem um custo aí mensal, dá 1.230.000 no ano. A saúde, não tem nada de construção lá na saúde. Né? Não tem como construir, nós não temos condição mais. Nós temos que manter o que tem e melhorar. Então, você tem lá um gasto com medicamentos, recurso próprio, recurso externo, que é o do SUS, né? Análises, recurso próprio, recurso externo. O SAMU. Né? Então, o SAMU também é um exemplo. Lá atrás, 10 anos atrás, você deram, vamos dar o SAMU para vocês, vamos dar as ambulâncias e tal. Mas depois o governo manda um dinheirinho de recurso externo, mas você vê lá, quase metade é recurso próprio. Então, é um custeio que foi criado, né? Um investimento que gerou um custeio. Serviços médicos, que é a terceirização, né, dos médicos aí do hospital, um valor alto, né? Dependente químico também tem um gasto. E depois a chefia de gabinete, os convênios lá, projetos, né? Não são convênios, os convênios acabaram. Tá? Só nessas ações aí, 141 milhões de recurso próprio e 101 milhões de recurso externo. Então, para vocês terem uma ideia, né, das principais ações e investimentos aí que a prefeitura faz, que estão previstos aí para o ano que vem. Ok? Eu acho que acabou. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, a gente pode colocar esses gráficos depois lá no portal de acesso à informação. A gente pode providenciar isso essa semana, já coloco lá. Tá? Então é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa. Então tá. Obrigado, gente. Vou passar para você. Gostaria de estar agradecendo ao Cristiano, ao nosso secretário de Finanças, Estevão, ao Vladir, ao Marcos, de Serviços Urbanos, a toda a equipe técnica da Prefeitura que veio aqui fazer a apresentação, aos servidores dessa casa, que veio nos auxiliar aqui nos trabalhos, e não tivemos tivemos uma indicação aqui, eu gostaria de deixar registrado aqui, da entidades públicas, que foi da Associação Bem e Vida Animal de Hortolândia, ABVH, que apresentou aqui uma proposta, indicou uma proposta de recurso para as ações de proteção aos animais. Então, gostaria de deixar isso registrado. Isso será encaminhado ao Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Hortolândia para que analise e veja essa proposta de ser encaminhada no orçamento para as ações dessa entidade. Então, mediante a tudo, em nome do nosso presidente Gervásio e de todos os vereadores aqui da nossa Câmara Municipal, agradecer a todos pelo trabalho, um bom dia, Deus abençoe a todos aí.